Oi, Carol, bom dia para você, uma ótima semana para você, para quem está chegando junto com a gente já desde a segunda-feira cedinho. Bem, a gente, claro, vai falar de plano de contingência ainda hoje com a Isabel, mas agora o foco da nossa conversa é sobre os debates que estão acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Está na Corregedoria da Câmara a representação contra deputados que ocuparam a mesa diretora da Casa na semana passada. Isabel, até o parecer final do corregedor, ainda acontece muita conversa em Brasília. O que tende a ocorrer com esse grupo, hein, Isabel? Ainda está no radar aquela possibilidade de suspensão dos mandatos desses parlamentares? Está no radar, Carol, porque isso é visto como uma espécie de correção de rota e também uma forma de você evitar precedentes como os que aconteceram. É adotar a linha punitiva mesmo, para que ela sirva de guia para que, caso parlamentares desejem fazer novos motins, como o que a gente viu na semana passada, eles pensem antes, porque eles podem ter os mandatos suspensos. Recentemente, a gente teve alguns casos que se adequam a essa espécie de nova jurisdição, digamos assim, do regimento da Câmara dos Deputados. Dá para citar como o exemplo o deputado Gilvan da Federal, que chegou a ter um mandato suspenso por 3 meses, também por conta de condutas ali que foram consideradas inadequadas, ofensas que ele fez contra a deputada licenciada, hoje ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Então, ali a Câmara já começou a adotar uma linha punitiva. André Janones é outro exemplo. Esses desenhos, de você tentar encurtar o caminho para passar este recado aos parlamentares, não vem da gestão atual, mas da gestão anterior de Arthur Lira, mas que começaram a ser aplicados muito a partir deste ano, já com Hugo Mota na presidência da Câmara, à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Então, esses 14 parlamentares que tiveram os nomes encaminhados à corregedoria pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados podem sim sofrer esse tipo de punição, com esses caminhos encurtados, dependendo do que a Corregedoria da Câmara decidir, esses processos encaminhados para o Conselho de Ética, e aí a gente pode ter um desfecho até bastante rápido em relação à situação desses parlamentares. O que vai ser analisado, Carol? Qual foi o papel de cada um em relação a esse motim, como isso está sendo chamado, essas cenas todas estão sendo chamadas na Câmara dos Deputados. Eles fizeram toda uma análise, essa análise continua, das imagens realmente do plenário, para entender qual foi o papel de cada um, qual seria a responsabilidade e, a partir daí, aplicar qual seria o tipo de sanção. Mas a linha é pela linha da punição mesmo desses parlamentares, justamente para que não haja outro caso desse tipo e para que você tenha ali uma mensagem de passar recado realmente aos parlamentares de que a Câmara não vai tolerar qualquer tipo de desrespeito, qualquer tipo de ação que possa prejudicar o andamento dos trabalhos. A gente fala bastante sobre os mecanismos de obstrução que os parlamentares têm e normalmente é utilizado muito, por exemplo, por parlamentares da oposição e da oposição de quem esteja na oposição na ocasião. Pode ser gente da esquerda, pode ser gente da direita. O mecanismo de obstrução sempre foi muito utilizado porque é o que permite o regimento da Câmara dos Deputados. Mas o que é essa obstrução? É você fazer obstrução regimental, você apresentar requerimentos que podem atrasar, que podem ali causar uma certa diferença em relação ao ritmo dos trabalhos nos plenários. Isso é diferente de você tratar de obstrução física, que foi o que aconteceu a partir deste motim. Então, a intenção realmente da cúpula da Câmara dos Deputados é passar um pouco dessa mensagem corretiva e, sobretudo, depois do que houve ali, que alguns atores no Congresso Nacional apontaram como uma espécie de enfraquecimento de Hugo Mota por conta da dificuldade que ele teve de entrar no plenário e de sentar à sua cadeira, mas essa não é uma visão unânime, isso é importante de ser dito também, Carol. Para outros, o fato dele simplesmente ter entrado em plenário e ter bancado, realizar a sessão, já é um instrumento de força.
e que precisa ser robustecido, sobretudo diante das correções que precisam ser feitas em relação a essas ações todas da oposição. Nessa lista de 14 parlamentares, a gente tem principalmente nomes do PL, a partir do próprio líder da bancada, deputado Sóstenes Cavalcante, que chegou a falar ali publicamente, se tiver que punir alguém, que seja eu, então. E a gente tem outros parlamentares também que dá para ver muito claramente qual foi a atuação por essas imagens. O Zé Trovão, a deputada Júlia Zanata, deputado do Novo, Marcel Van Hatten, são outros nomes que figuram nessa lista. Tem nomes de outros partidos que foram encaminhados aí por reação das próprias bancadas e não da presidência da Câmara e que também vão ter as condutas analisadas em relação a essa ocupação que aconteceu na semana passada. Em paralelo a isso, Carol, essa é uma semana em que a oposição tem expectativa de conseguir sentir o termômetro dos parlamentares em relação a pautas que foram defendidas justamente nesse motim. A gente tem a questão da foro privilegiado, uma revisão que eles querem fazer do foro privilegiado, que pode provocar que você faça ali uma espécie de descida de processos que estão hoje com o Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. Isso poderia beneficiar parlamentares. Tem a PEC da blindagem também, entre outras pautas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, na sexta-feira, em entrevista à Tainá Falcão, disse sobre a anistia que considera que o sentimento da casa é de que houve ali uma certa extrapolação em relação às penas aplicadas sobre a anistia. Esse poderia ser um caminho, mas não dá para ser taxativa em dizer que a Câmara vai trazer ali um encaminhamento em relação à pauta da anistia, que de todas essas pautas é a que fala mais alto junto aos grupos da oposição.